Geometria analítica, parte 5. Circunferências. Posições relativas a uma circunferência. Bom, pessoal, eu estou aqui na parte 5, tá, da geometria analítica. A gente vai estudar a ideia da posição de ponto reta e a própria circunferência em relação a uma circunferência. Como é que a gente sabe se ela está dentro, se está fora, se ela é concêntrica, se ela é tangente e assim por diante, tá? Então a gente começa primeiro com a relação entre posições relativas de um ponto e uma circunferência. Então olha só, como é que eu faço para verificar se o meu ponto ele é interno, ou seja, se ele está dentro da circunferência? Basta eu ver a distância entre o ponto P e o C, ou seja, entre o ponto e o centro, e se ele for menor do que o raio, então significa que esse meu ponto ele está na parte interna da minha circunferência, certo? Ó, o meu raio é esse pedaço aqui, é esse tamanho, que ele segue em toda a circunferência, ok? Então, se a distância desse ponto for menor que o raio, significa que ela está dentro da circunferência. Depois disso eu tenho o ponto pertencente, tá? Ou seja, quando a distância entre o ponto e o centro, a distância entre esses dois, for igual ao R, for igual ao raio. Se as duas coisas forem iguais, significa que o meu ponto ele pertence à circunferência. Ele está sobre a linha, ok? E aqui, o ponto externo, tá? O que acontece no ponto externo? A distância entre o ponto e o centro, ó, ele tem que ser maior do que o raio, que é essa distância aqui. Então, havendo isso, ele é um ponto externo, quando a distância do ponto e o centro é maior que o raio, certo? Vamos ver então um exercício referente a essa primeira parte. Então, número 1, determine a posição dos pontos A, B e C em relação à circunferência de equação x² mais y² mais 8x menos 20 igual a 0. Bom, então o que eu tenho que fazer aqui? Achar o ponto médio e o raio dessa circunferência, para depois eu poder comparar em relação a cada um dos três pontos, ok? Então vamos lá. Olhando ali, quem vai ser o meu centro? Lembrando, tá, do exercício do vídeo anterior, para mim achar o centro, basta eu pegar o A e o B, que são os números, os coeficientes de x e de y, dividir por 2 e trocar o sinal. Então, se aqui é positivo, ele vai ficar negativo, e a metade de 8 é 4. Então, menos 4. E o y eu não tenho. Se eu não tenho y, é porque o coeficiente dele é 0. Com isso, eu já tenho o centro, que é menos 4 e 0. Tá? Relembrando, então, pego os valores que estão com x e y, divido por 2 e troco o sinal. Esse é o meu centro. Já o raio, eu sou obrigado a fazer a igualdade a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual ao número que não tem letra. Tá? Então, menos 20. O a e o b eu tenho que é do centro, então eu tenho menos 4 ao quadrado mais 0 ao quadrado menos r ao quadrado igual a menos 20. Isso aqui vai dar 16 menos r ao quadrado igual a menos 20. Passo 16 para o outro lado, certo? Então nós vamos ter aqui menos 36. Como os dois lados são negativos, né? Multiplica por menos 1 para trocar o sinal do r ao quadrado. E basta agora tirar a raiz. Por que eu não boto aqui mais ou menos raiz de 36? Porque eu estou falando de uma medida de comprimento e ela obrigatoriamente tem que ser positiva. Então, o meu raio aqui é 6. Bom, feito isso, então, achado o centro e o raio, eu consigo agora comparar com o A, o B e o C para ver se ele é um ponto
interno, se ele é pertencente ou se ele é ponto externo, ok? Então, para o ponto A, menos 2 e 3, o que eu tenho que fazer primeiro? A distância entre o ponto A e o ponto C. E aí a gente usa aquela forma que a gente viu lá bem desde o início, que é a distância entre dois pontos. Então, distância entre A e C, vamos arrumar aqui os parênteses. x2 e y2 é a relação segundo ponto, que é o C. Então, menos 4 e 0. Certo? E o primeiro ponto é o A. Então, se era negativo, aqui fica positivo. Se é positivo, aqui fica negativo. Então, DAC vai ser menos 2 ao quadrado mais o menos 3 ao quadrado. 4 mais 9. Então, a nossa distância entre o AC vai ser raiz de 13. E aí eu tenho que comparar esse número em relação ao 6. Mas qual é o valor da raiz de 13? Tá? E como ele não é um número exato, eu tenho que aproximar ele. Como é que eu posso aproximar? Seguinte, esse número ele está entre 3 e 4. Certo? Porque raiz de 9 é 13 e raiz de 16 é 4. Então 13 está entre esses dois valores. E esses dois valores são menores do que 6. Então significa que isso aqui é um ponto interno. Então ele está dentro da minha circunferência. Certo? Vamos ver então agora para o ponto B, que é o ponto menos 4 e 6. Então, distância entre B e C é igual a x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, organizando aqui, para ele receber os números. Então, o C é o meu segundo número, então menos 4 e 0, começo por ele. E o B é o meu primeiro número, então menos 4 e 6. Se é negativo, fica positivo. E esse é positivo, vai ficar negativo. Então, nós vamos ter aqui 0 ao quadrado mais o menos 6 ao quadrado. Então, a distância entre B e C vai ser igual a raiz de 36. Raiz de 36 vai nos dar 6. Ou seja, a distância entre o ponto B e o ponto C é 6. E o raio também é 6. Os dois são iguais. Então, esse é um ponto pertencente. Certo? Então, significa que ele pertence à minha circunferência. Certo? E agora falta o último, que é o ponto C. 4 e 2. Vamos chamar aqui de... Vamos mudar para D para não ter problema aqui, ó. De C e C. Fica mais certinho. Distância entre o D e o C. Raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então a gente organiza. Tá? Por que eu faço assim? Para não me perder nos sinais e nos números. Que muitas vezes a gente está na pressa ou cansado ou está naquela expectativa da prova. O que acontece? A gente acaba misturando os números. E nessa mistura de números a gente erra um sinal ou alguma coisa desse tipo e muda já o valor, tá? Porque tu pode pegar o primeiro ponto e o segundo ponto sem problema nenhum. Só vai mudar os sinais, mas por elevar ao quadrado ele vai se tornar
positivo. Mas se tu acaba pegando o x1 e o y1, como eu já vi bastante acontecer, já dá um erro no nosso cálculo, tá? Então, ó, o segundo ponto é o C, menos 4 e 0. Então, 1 em cada. E o ponto D, 4 e 2. Então, aqui a distância entre D e C vai ser menos 8 ao quadrado mais o menos 2 ao quadrado. Isso aqui vai nos dar 64 mais 4, que vai nos dar 68. Então, raiz de 68. Raiz de 68 ele está entre o 8 e o 9. Tá? Eu não preciso realizar ela. Porque como está entre o 8 e o 9, qualquer número que der ali vai ser maior do que 6. Ele sendo maior que o nosso raio, ele é um ponto externo. Certo? Bem simples e fácil. Claro que aqui a gente usa a ideia lá do início da geometria analítica, quando a gente estudou a distância entre dois pontos, certo? Então envolve aqui a primeira parte, que é descobrir o centro e o raio através da equação da circunferência, e depois utilizar a distância de dois pontos para achar se ele é ponto interno, pertencente ou externo, ok? Então, posições relativas de uma reta e uma circunferência, nós também temos então três tipos, tá? Onde a reta L e a circunferência são secantes. Secante significa que existem dois pontos em comum entre a circunferência e a reta. Ou seja, a reta ela passa por dois pontos da circunferência, tá? E para sabermos se realmente isso acontece, a distância entre o C, tá? Vou botar aqui o C que eu me esquecia. Entre o C e a reta L tem que ser menor do que o raio. Então, nosso raio está aqui, essa distância ela vai ser menor do que o raio. Então, a reta é secante à circunferência. Eu posso ter a reta L e a circunferência tangentes. Tangente significa que ela só possui um ponto em comum. Ela toca em apenas a reta, toca em apenas um ponto da nossa circunferência. Aí a distância entre o centro e a reta L, ela é igual ao raio, ok? E por último, nós temos que a reta L e a circunferência são exteriores. Ou seja, a distância entre o centro e a reta L é maior do que o raio, certo? Vocês podem ver que é o seguinte, aqui eu preciso sempre formar um ângulo de 90 graus, tá? Então essa minha distância ela vai ser perpendicular à reta para a gente poder comparar as duas, certo? Então, vamos lá trabalhar com alguns exercícios referentes a essa parte aqui, ok? Bom, questão número 1 então, são dadas a reta de equação 4x mais 3y menos 1 igual a 0 e a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 8 igual a 0. Qual é a posição da reta em relação à circunferência? Então, mesma coisa em relação ao ponto, eu sou obrigado primeiro a achar o centro e o raio da minha equação da circunferência, ok? Então, olhando aqui para a nossa equação da circunferência, eu preciso achar primeiro o centro. É a metade do x e do y com sinais contrários. Então, metade de 6 é 3, com sinal contrário, e a metade de 8 é 4, com sinal contrário. Então, menos 3 e 4. Feito isso, eu vou calcular o raio. Então, vou usar a ideia do a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a um número que não tem x nem y. Como não tem aqui, eu considero como sendo zero. Menos o a e o b nós temos, que é o menos 3 e 4. Então, substituímos.
Então aqui vai dar 9 mais 16 menos r ao quadrado. Passa para o outro lado que não tem r, né? Então vai ficar menos 25. Troca o sinal ou multiplica por menos 1. Então r ao quadrado igual a 25. Agora basta tirar a raiz. Raiz de 25, 5. Tendo o raio, tendo o centro, eu consigo agora achar a distância entre a reta e a circunferência. Bom, o seguinte, olha só. Eu tenho um ponto, que é o centro, eu estou verificando em relação a uma reta. E essa distância aqui. Lembra lá atrás, na aula sobre retas, que a gente calculava a distância entre ponto e reta? Pois bem, nós vamos utilizar isso aqui, porque é a distância entre o ponto, que é o centro, e a reta. Como é que a gente fazia a distância entre o ponto? Então vamos chamar o ponto A e a reta R. Era o módulo de AXP mais BYP, que é o nosso ponto, né? Mais o C, tudo isso dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Distância entre o ponto A e a reta R. A, B e C são da equação da reta. Então, 4 vezes 3 vezes e o menos 1. Embaixo, mesma coisa. É o 4 ao quadrado mais o 3 ao quadrado. O x e o y é o ponto. O ponto que a gente está falando é o centro da circunferência, que está aqui. Menos 3 e 4. Então, menos 3 e 4. Então, a distância entre o A e o R. Então, lembrando bem, sempre a gente utiliza, quando a gente está falando em reta, em relação à circunferência, sempre o centro, ok? Então, menos 12, mais 12, menos 1. Embaixo nós vamos ter 16 mais 9. Então, a distância entre o A e o R vai ser menos 12 mais 12, se anulam, então eu tenho módulo de menos 1 sobre raiz de 25. Módulo de menos 1 fica 1. Raiz de 25, 5. Então essa é a distância entre o centro e o raio. 1/5. Raio não, desculpa, entre a reta R, tá? Distância entre o centro e a reta R é 1/5. E o nosso raio é 5. Então se essa distância ela está menor que o raio. Se ela é menor, eles são secantes. Então a reta é secante à circunferência, ok? Vamos ver um segundo exercício sobre isso aqui, sobre essa matéria. Questão número 2, então, determine os valores de m, de modo que a reta L, de equação 4x mais 3y mais m igual a 0, e a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4x menos 2y menos 4 igual a 0 sejam tangentes, ok? Então, é o seguinte, primeira coisa então que eu faço, que a gente já viu, calcular o centro e o raio da minha circunferência. Então, centro, valores de x e y, sempre com sinal contrário, e dividido por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2, se era negativo fica positivo. 2 dividido por 2 dá 1, se é negativo vira positivo. Então, meu centro 2 e 1. Para achar o raio, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado tem que ser igual a um número que não tem letra. Então, menos 4. O a é 2. O b é 1. Precisa do parênteses? Não precisa. Então aqui vai ficar 4 mais 1
menos r ao quadrado igual a menos 4. Isso aqui dá 5, passa para o outro lado, fica menos 5. Então, menos r ao quadrado igual a menos 9. Multiplica isso por menos 1. Então, r ao quadrado igual a 9. Tira a raiz de 9. Então, nosso raio vai ser 3. Ok. Outra coisa importante. Ele está me dizendo que eu quero achar o valor de m para que as duas, a reta e a circunferência, sejam tangentes. Para ser tangentes, a distância entre o centro e a reta L, ela tem que ser igual a quem? Ao raio. Então é essa relação que a gente vai utilizar para achar o valor de m. Ok? Então vamos ver aqui a distância. Distância é dada por quem? Módulo de AXP mais BYP mais C sobre raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso tem que ser igual ao raio. Então, A, B e C são os coeficientes da minha equação da reta. Então, 4, 3 e m. Então, 4 vezes, mais 3 vezes, mais o m, em módulo. O XP e o YP é o centro. Então, 2 e 1. E embaixo A e B, que é o 4 e 3. Aqui a gente já tem um raio, que é o que a gente calculou aqui, que é o número 3, a gente já substitui. Então aqui eu vou ter o módulo de 8 mais 3 mais m sobre raiz de 16 mais 9. Tudo isso igual a 3. Vamos continuar aqui do lado. Então aqui eu vou ter 11 mais m. E embaixo eu vou ter raiz de 25, que vai nos dar 5. Ok? O 5 passa para o outro lado multiplicando. Isso vai nos dar, então, 15. Módulo de de 11 mais m é igual a 15. Como ele está em módulo, significa que eu vou ter dois resultados. Um eu vou ter que usar o 15 positivo e outro 15 negativo. Então vamos lá, para as duas contas. Então, 11 mais m igual a menos 15, ok? E o 11 mais m igual a 15. Lembrando que o módulo sempre deixa meu número positivo. Então, o resultado aqui dentro ele pode ser positivo ou negativo. Por isso que eu separo em 2, ok? Mais 11 passa para o outro lado, vai ficar menos 11. Então, o primeiro valor que a gente acha é o menos 26. E o segundo valor, 15 menos 11, né, passando 11 para o outro lado, m igual a 4. Então aqui estão os nossos dois valores, ok? Agora vamos ver a última parte, que é a posição relativa entre circunferências, certo? Bom, então, posições relativas entre duas circunferências, tá? Nós temos três tipos. A primeira são circunferências tangentes. Então, tangentes significa que elas têm um ponto em comum. E elas podem ser externas ou elas podem ser internamente. Uma está dentro da outra com um único ponto em comum. Nesse caso aqui, ó, e aqui, ok? Bom, para isso acontecer, ó, a distância entre o centro 1 e o centro 2, ó, a distância entre os centros tem que ser a soma do raio 1 com o raio 2. Se essa distância, então, entre esses dois for igual à soma dos raios, significa que elas são tangentes e externas. Se eu tiver a distância de C1 a C2 sendo igual à subtração do raio 1 e do raio 2, certo? Então eu estou calculando o que aqui? Ó?
esse pedacinho aqui, ó, em vermelho, ó, que é a minha distância, se elas forem iguais, significa que eu tenho circunferências tangentes e elas são internas, ok? Então, bastante cuidado. Um aqui em relação à distância entre os dois pontos é igual à soma dos raios, e a outra distância entre os dois pontos é a subtração dos raios. Cuidando que a subtração é em módulo, porque uma distância sempre tem que ser positiva, certo? Vamos ver um exercício referente a essa primeira parte aqui. Então, aqui na número 1, qual a posição relativa entre as circunferências de equações? X² mais y² menos 2x igual a 0 e x² mais y² menos 2x menos 8y mais 8 igual a 0. Então, com todas as questões que a gente já fez referente às posições relativas, aqui também vai continuar a mesma coisa. Eu preciso sempre do centro e do raio dessas minhas equações da circunferência. Então aqui, para a primeira, que é x² mais y² menos 2x, eu vou calcular o centro 1, vamos chamar assim. O x dividido por 2 com sinal contrário, então 2 por 2 dá 1, se é negativo vai ficar positivo. Como eu não tenho um y aqui, significa que ele é 0, ok? Quando eu não tenho y é porque y vezes 0. Então, 0 é a nossa coordenada, um dos valores da coordenada. Agora o raio, então eu faço A² mais B² menos R² igual ao número que não tem x. Como eu não tenho, significa que é 0. Agora substitui o A e o B, certo? Então aqui é 0, já some, aqui vai ficar 1, menos R² igual a 0. Menos R² igual a menos 1. Multiplicamos isso por menos 1. Os dois lados ficam positivos. Tirando a raiz de 1, é o próprio 1. Isso então calculei já para o primeira circunferência. Vou fazer a mesma coisa para a segunda. Então, o meu centro 2 vai ser quem? Os dois são negativos, então os dois vão ficar positivos. A metade de cada um de 2 é 1 e de 8 é 4. Já tenho então o centro 2. Vamos ver então agora o cálculo do raio dela. Então, A² mais B² menos R² igual a 8. Aqui eu já tenho um número, então eu coloco ele. Então, 1² mais 4² menos R² igual a 8. Aqui vai dar 1 mais 4², 16. Isso vai dar 17, passa para o outro lado, 8 menos 17. Então, 8 menos 17 dá menos 9. Multiplica isso por menos 1. Então, R² igual a 9. R igual a raiz de 9. Então, nosso raio aqui vale 3. Ok? Achei o R1 e achei o R2. O que a gente faz agora? Pode ver que em todas as duas relações que eu mostrei ali para vocês, a gente precisa da distância entre C1 e C2. Que é então a raiz de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, vamos organizar aqui. Nosso primeiro ponto é o C2, que é 1 e 4. E depois o C1, que é 1 e 0. Então, a distância entre C1 e C2 vai ser 0 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Isso dá 16, né? O 0 some. E raiz de 16
é 4. Então, nossa distância entre os centros, né, das duas circunferências, vale 4. Agora tem que fazer a verificação. Se a distância entre os centros vai dar a soma dos raios ou se a distância entre os centros vai dar o módulo do R1 menos o R2. Então aqui, ó, R1 mais R2, 1 mais 3. Então isso vai me dar 4, que é a mesma distância dos dois pontos. Se a soma dos raios der igual à distância, significa que elas são tangentes e externas. Então essa é a nossa resposta, ok? Aqui, se a gente for fazer R1 menos R2, nós teríamos 1 menos 3, que daria módulo de menos 2, ou seja, 2. Se a minha distância aqui tivesse dado 2, elas seriam tangentes e internas, certo? Então aqui já vimos o primeiro caso, que são as circunferências tangentes. Vamos ver agora o segundo caso, ok? Então a próxima aqui são as circunferências secantes. Circunferências secantes é quando elas têm dois pontos em comum, ou seja, quando as duas se cruzam em dois pontos, no ponto A e no ponto B, tá? E como é que a gente sabe se ela é secante? Pelo simples fato de que a distância entre os dois pontos, o C1 e o C2, ele está entre a diferença, o módulo da diferença dos dois raios e a soma dos dois raios. Então pode ver que a gente viu agora na tangente, que era R1 mais R2 e R1 menos R2, o módulo dele, né? Ele serve também aqui. E se a nossa distância estiver entre eles, significa que nós temos uma secante. Bem simples e fácil de se verificar, ok? Então, se eu calcular a distância entre C1 e C2 e ele estiver entre o módulo da subtração dos raios e a soma dos raios, então significa que ela é uma secante. Nós temos dois pontos em comum, ok? Vamos ver então um exercício referente a circunferências secantes. Então, dadas as circunferências x² mais y² menos 2x menos 10y mais 22 igual a 0 e x2 mais y2 menos 8x menos 4y mais 10 igual a 0, qual a posição relativa entre elas? Quando eu estou dando qual a posição relativa entre elas, eu não estou falando se ela é já secante no exercício, tá? Eu quero ver se elas são tangentes, se elas são secantes ou se elas são circunferências que não se interceptam, tá ok? Então, nós temos três tipos aqui, como eu falei para vocês. Então, vai ser uma delas. A gente já estudou as tangentes e nós estamos vendo as secantes. O outro tipo nós vamos ver logo em seguida. Então, vamos ver como essa aqui se comporta, ok? Então, aqui, em relação à primeira, eu tenho que achar o centro e o raio. Sempre. Sempre centro e raio. Então, as duas são negativas. Então, as duas vão ficar positivas e a metade de cada uma delas. Metade de 2 é 1, metade de 10 é 5. Tenho o primeiro centro, tenho que calcular o raio. Então, A² mais B² menos R², que é igual a 22. Então, A² é 1² mais 5² menos R² igual a 22. Aqui vai dar 1 mais 25. Isso vai dar 26. Passo 26 para o outro lado. Então vai ficar menos 26. Então, menos R² é igual a menos 4. Multiplicamos isso por menos 1. Então, R² é igual a 4. Logo, R vai ser
raiz de 4, né? Então, nosso R vale 2. Fiz isso para a primeira circunferência. Agora eu tenho que fazer isso, a mesma coisa para a segunda circunferência. Então, centro. Os dois são negativos, pego a metade. Metade de 4 é 8. Metade de 8 é 4. Metade de 4, 2. Como os dois são negativos, ficam positivos. Vamos calcular aqui o raio dela. Aqui é igual a 10. Então, 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos r ao quadrado igual a 10. Aqui vai dar 16 mais 4 menos r ao quadrado igual a 10. 16 mais 4 dá 20. Passa para o outro lado. Vai ficar menos 20. Então, menos r ao quadrado igual a menos 10. Multiplica isso por menos 1. Então, r ao quadrado vai ser igual a 10. Tira a raiz de 10. Como eu não tenho o valor de 10, eu vou aproximar ele. Tá? Ele está próximo de quem? De 3, né? Que é a raiz de 9. Então, ele está bem próximo do 3. Tendo isso, eu vou calcular a distância entre os dois centros. Sempre eu faço isso, tá? Calculo a distância entre eles. Então, distância entre o centro 1 e o centro 2. Raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Então, C2, 4 e 2, e 1 e 5 do C1. Então, distância entre os centros vai ser 3 ao quadrado mais o menos 3 ao quadrado. Isso vai nos dar 9 mais 9, que vai nos dar 18. E 18, raiz de 18, certo? Eu posso aproximar ele de quem? Do 16, tá? Que é o mais próximo dele. Então, ele está aproximadamente igual a 4. Ele é um pouquinho maior que 4, ok? Feito isso, eu vou ver agora quanto que é o módulo de R1 menos R2 e quanto que é a soma do R1 mais o R2. Então, o módulo vai ser 2 menos 3, aproximadamente 3, alguma coisinha, certo? Ele é um pouquinho maior. Então, isso aqui vai dar 1. E R1 mais R2, aqui vamos botar por passo, menos 1, e o módulo de menos 1 é 1. E R1 mais R2 vai ser 2 mais 3, 3, alguma coisa, vai ser 5, algum valor. Pode ver que nenhum dos dois deu igual ao 4. Então, eles não são tangentes, ok? Mas o que acontece? O 4 ele está entre o módulo de R1 menos R2 e x1 mais x2, que é a distância. Então, ó, 1, 4 e 5. Se a minha distância está entre os dois, significa que elas são secantes. Que é, então, a nossa resposta correta, ok? Então, aqui, verifiquei, ó. Uma deu 1 e outra deu 5, mas como foi diferente da distância entre os dois pontos, elas não podem ser tangentes. Aí fiz o teste na secante. A distância entre os dois pontos está entre a subtração dos dois raios e a soma dos dois raios.
então elas são secantes. Vamos ver então o último tipo agora. Bom, então, nesse último caso, que são as circunferências não se interceptam, quando as circunferências não se interceptam, nós temos três tipos. Nós podemos ter a externamente, a internamente e as concêntricas, tá? O que acontece quando elas são externamente? São duas circunferências distantes uma da outra. Então eu vou ter o quê? Que a distância entre os centros vai ser maior que a soma dos raios, tá? Então significa que elas são externas, elas estão bem distantes uma da outra, tá? Não possuem ponto em comum. Eu posso ter as externas, tá? Ou melhor, internamente, tá? Quando uma está dentro da outra. Então significa que a minha distância entre C1 e C2, essa distância aqui, ó, ela é menor que o módulo do R1 menos R2, tá? Então significa que tendo a distância entre os dois vai ser menor que a subtração dos dois raios. E por último, as concêntricas, também uma dentro da outra, mas o que acontece aqui? Os centros delas são iguais. Então quando eu tenho o centro delas iguais, a distância entre as duas tem que ser igual a zero, certo? Vamos ver então um exercício referente às circunferências que não se interceptam. Então, qual a posição relativa entre as circunferências de equações x2 mais y2 mais 6x menos 4y mais 12 igual a zero e x2 mais y2 mais 6x menos 4y mais 4. Então, como a gente já viu antes, primeira coisa, centro e raio. Então, centro da primeira. O primeiro é positivo, então vai ser negativo, a metade de 6 é 3. O outro é negativo, metade de 4, 2. Calculando o raio, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 12. Então, menos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos r ao quadrado igual a 12. Então, nós vamos ter 9 mais 4 menos R2 igual a 12. Isso vai nos dar 13 menos R2 igual a 12. Passa o 13 para o outro lado. Então, 12 menos 13. Isso vai nos dar menos 1. Multiplica por menos 1. R ao quadrado igual a 1. Então, tira a raiz de 1. Achamos o primeiro raio que vale 1. Feito isso, vamos para a segunda equação. Primeira positiva e a segunda negativa, então aqui é menos 3 e mais 2. Calculando o raio, a ao quadrado mais b ao quadrado menos r ao quadrado igual a 4. Vejam só, centro e centro, ó, já deram iguais. Quando os centros são iguais, tá? O que significa? Que elas são concêntricas. Então, nem preciso mais calcular o raio dessa aqui. Nós vamos calcular só para efeito de treino, tá? Então, menos 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado, menos r ao quadrado igual a 4. Então, 9 mais 4. Isso aqui vai dar 13, vem para cá. Menos 13. Isso vai nos dar menos 9. Multiplica os dois lados. R2 igual a 9. Raiz de 9, isso vai nos dar 3. Mas pelo simples fato de eu não ter uma distância, minha distância aqui é igual a 0 entre os dois centros, já significa que elas são concêntricas. Se caso aqui fosse diferente,
certo? O que eu teria que fazer? Eu teria que fazer a verificação da subtração, módulo da subtração desses dois, e a soma dos dois. E verificar em relação à distância o que acontece, se ele é maior ou menor, certo? Então, pessoal, depois de 5 vídeos, nós finalmente acabamos a geometria analítica. Então, qualquer dúvida que surgir, vocês podem comentar aí no vídeo, que em seguida estarei respondendo. Um grande abraço a todos e até a próxima.